Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E Bruno Rodrigues fica ou sai do Palmeiras? Nas últimas horas, mais uma especulação envolvendo a possibilidade, de acordo com o Internacional Colorado, procurou o Palmeiras com a intenção de contratá-lo por empréstimo com opção de compra. A tendência é que não exista acordo, até porque já existiu proposta de compra do Fluminense, informação exclusiva que eu queria dividir com vocês, e o Palmeiras não topou. É bem verdade que a proposta do Flu representaria prejuízo em relação ao que o Palmeiras investiu quando da compra do Bruno Rodrigues, atacante que passou por 2 cirurgias bastante graves no joelho. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa do staff do jogador e ouvi o seguinte, abre aspas, acho muito difícil que o Bruno saia, a tendência é que ele permaneça no Palmeiras. Até outra informação aqui, Bruno Rodrigues está entre os relacionados do jogo do Verdão contra a Lusa na noite desse sábado no Canindé. Hora de falar sobre o Palmeiras. Na manhã dessa sexta-feira contei que o Verdão entrou em contato com o Atlético de Madrid para comprar Thiago Almada, meio atacante argentino que é muito bom de bola, foi absolutamente decisivo no Botafogo, foi absolutamente decisivo no Lyon, é titular absoluto da seleção argentina, mas não consegue jogar no Atlético de Madrid de Diego Simeone. Até por isso, o Atlético de Madrid topa negociá-lo. E o Palmeiras fez uma oferta inferior aos 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. Essa é a pedida do Atlético de Madrid, mas as conversas existem. Pois bem, não se trata apenas de tentar a contratação do Almada. O Palmeiras, nesse momento, conversa com os representantes de John Arias para fechar com um atacante colombiano, que fez enorme sucesso com a camisa do Fluminense. É praticamente impossível que o Arias se torne reforço de qualquer time do Brasil ou do exterior na janela de janeiro. Isso porque, aos pouquinhos, o Wolverhampton tem se recuperado. O time que é o lanterna da Premier League não perde há 3 rodadas. Foram 2 empates fora de casa contra Manchester United e Everton e vitória dentro de casa contra o West Ham 3-0. Primeiro triunfo do Wolverhampton na temporada, inclusive com o Arias marcando o gol de abertura desse placar. O Arias foi titular desses 3 jogos. Enquanto houver esperança, o Wolverhampton vai brigar para manter todo o time e lutar contra o rebaixamento. Se for confirmada a queda, aí na metade do ano dá para imaginar o Wolverhampton precisando se desfazer dos seus jogadores mais caros, abrindo a oportunidade para um negócio envolvendo o John Arias. Já pensou o Palmeiras com Almada e John Arias? O que você pensa sobre essas duas possibilidades? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Quero falar agora sobre o Palmeiras. Leila Pereira recusou 221 milhões de reais para vender o meio atacante Alan, de 21 anos de idade. A proposta foi feita pelo Napoli, 35 milhões de euros fixos ou esses 221 milhões de reais. Importante registrar que o Napoli ainda condicionou mais 5 milhões de euros em bônus, ou 32 milhões de reais, o pacote total poderia chegar a 40 milhões de euros. Presidente Leila Pereira sabe que não precisa de dinheiro por agora, o que ela precisa urgentemente é de títulos, especialmente depois da temporada de 2025 bastante ruim, em que o Palmeiras não ganha absolutamente nada, apesar dos 703 milhões de reais de investimento somente com reforços, folha salarial na casa dos 40 milhões de reais mensais. Dessa maneira, Leila Pereira recusa a proposta pelo Alan e mantém o jogador que deve ter papel ainda mais importante, de protagonista na temporada de 2026. Enquanto isso, Palmeiras segue em tratativas com o Atlético de Madrid e com o Almada para tentar convencer o argentino a voltar ao futebol brasileiro. John Arias foi uma possibilidade, mas é um nome descartado. O Wolverhampton não tem nenhuma intenção de negociar o colombiano na janela de janeiro. Hora de falar sobre o Grêmio, que pensa em contratar o goleiro Everton, do Palmeiras. Negociação que inclusive irritou dirigentes alviverdes. Tudo porque o Grêmio procurou representantes do Everton na OTB em vez de conversar primeiro com o Palmeiras. As conversas dá para dizer que avançaram e o Everton gostou da possibilidade de se tornar titular absoluto no tricolor gaúcho. No Palmeiras, ele sabe que vai ter de, na melhor das hipóteses, revezar a posição com o Carlos Miguel. O Abel estava cogitando ter o Carlos Miguel para os jogos do Campeonato Brasileiro e Paulista, contando com o Everton para os jogos de Copa. Palmeiras já havia recentemente recusado a possibilidade de negociar o Everton com o Bahia, mas se o Everton fizer questão de ser negociado com o Grêmio, a coisa pode acabar acontecendo. O atual contrato do Everton se encerra em dezembro desse ano, ele tem 38 anos de idade. Vem da Argentina a maior bomba da sexta-feira, o jornalista argentino Gastón Edu, que cobre a seleção do seu país, assegura que o Palmeiras fez proposta oficial para comprar Thiago Almada,
meio atacante do Atlético de Madrid e um dos principais nomes à disposição no mercado. O Atlético de Madrid já anunciou que topa negociá-lo. A pedida de 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. Antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte do Palmeiras que preferiu não confirmar nem desmentir. Fiquei com a impressão de que o negócio é real. A Almada passou de forma brilhante pelo futebol brasileiro com a camisa do Botafogo, tendo sido decisivo nas conquistas dos títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores da América. E se contratado pelo Palmeiras, se torna uma peça super importante para uma posição extremamente carente. Verdão busca desde o ano passado um camisa 10, por entender que Rafael Veiga perdeu demais em performance e que o Maurício nunca conseguiu jogar como se imaginava. Até por isso, o Palmeiras vinha conversando com o Matheus Pereira, jogador do Cruzeiro, cujo contrato se encerra na metade do ano. A ideia do Verdão era assinar um pré-contrato. Quando surge a possibilidade de contratar Thiago Almada, o Verdão se apressa e abre conversas. Jogador que ganha na casa dos 3 milhões de reais por mês no futebol espanhol, havia ido muito bem no Lyon, mas não conseguiu performar com o Diego Simeone. Informação que vem da Argentina dá conta de que o Almada quer sair do Atlético de Madrid porque entende que pode ser prejudicado na sequência da carreira e em especial na Copa do Mundo. Ele é titular absoluto da seleção argentina. Saideira sobre o Verdão, Luiz Pacheco, volante de 17 anos de idade, que pertence às categorias de base, deve ser bastante testado pelo Abel Ferreira durante o Campeonato Paulista. E se sair bem, é possível até que o Palmeiras desista da ideia de trazer um primeiro volante. O Marlon Freitas foi contratado recentemente, mas pode jogar como primeiro e também como segundo homem do meio-campo. O que você pensa sobre Thiago Almada no Palmeiras? Para mim, seria a melhor contratação do futebol brasileiro nos últimos anos. Eu acho, inclusive, o Almada mais jogador do que o Arrascaeta, que eu considero craque. E você? Pensa diferente? Pensa igual? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar o like. Abraço, tchau. Que história é essa de que o Al Hilal, um dos times mais ricos do mundo, tem interesse na contratação de Riquelme Felipe? Uma página que cobre o Palmeiras assegurou que o atacante de 18 anos de idade, que pertence ao Verdão, interessa ao clube saudita. O que eu fiz? Entrei em contato com o Diogo Silva, representante do jogador. O Diogo assegurou que essa informação é mentirosa. Não houve proposta, sondagem, nem qualquer contato. E mais, ele contou que o pai do jogador chegou a ver a notícia nas redes sociais e também quis buscar informações. Não existe absolutamente interesse nenhum. O único clube que recentemente entrou em contato para buscar informações foi o Copenhagen, da Dinamarca. Esse clube mandou uma carta de interesse, querendo entender as condições para um eventual negócio, ainda sem proposta oficial. Riquelme é tratado como uma das maiores promessas da base do Palmeiras, embora ainda com poucas oportunidades no time principal. Recentemente teve seu contrato prorrogado até 2029. Saideira sobre o Verdão, Abel Ferreira não pretende liberar o goleiro Everton, alvo do Bahia. Mas o Palmeiras quer ouvir o Everton em relação ao seu futuro para saber se o Verdão oferece ou não uma extensão do contrato. O vínculo atual se encerra em dezembro de 2027. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Palmeiras. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Verdão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.